Aleluia, obrigada, Jesus, por mais essa oportunidade nessa igreja tão amada. Hoje falei com o meu pastor Alex, né, que eu estaria aqui hoje. Ele me abençoou, mandou um beijo para a igreja. Amém? Eu sou ali da sede, né, que não me conhece ainda. Esse ano da sede, eu trabalho com a Azul, minha líder da FEBRAC. Pela misericórdia do Senhor, eu ajudo ela ali. Eu acho que ajudo mais que atrapalho, em nome de Jesus. O meu marido Massa está aqui hoje. É Massa, pastor, porque ele era maiorzinho, entendeu? Aí deu uma emagrecida, o pastor Tenório chamou ele de Massinha agora. E a Lu também, esposa do nosso pastor Júnior, está aqui comigo. Amém? Então as meninas estão sempre aqui comigo quando eu venho. Glória a Deus por isso, né, irmãs? Que bênção, né? Aleluia. Bom, o tema de hoje é Setembro Amarelo. Lá no comecinho do ano, a Silvana, muito organizada, já fazendo calendário, mandou para mim, eu acho que foi lá em fevereiro, né, Sil? Foi bem no comecinho. Janeiro. Eu sei que parecia que estava tão longe, irmãs. Quando ela falou, lá em setembro, eu falei, setembro tá longe, ó, né? Um pisco e a gente chegou em setembro, e glória a Deus por isso. Bom, eu vou pedir para as meninas, eu trouxe slide, irmãos. Eu sou muito visual, assim, sabe, irmãos? Então, até para minha memória ajudar, eu gosto muito de ter projeção, assim, quando eu tenho alguma oportunidade. E hoje, lá em janeiro, quando ela me falou, eu falei, Sil, quando eu levo esse tema, eu gosto muito de ter a projeção, né? Porque eu acho que não é só... a gente tem que visualizar algumas coisas, alguns dados, tá? Então, que o Senhor esteja falando com você nessa noite, como Ele falou muito comigo quando eu estava preparando esse estudo aqui, amém? Então, Setembro Amarelo, Deus se importa com sua saúde mental e emocional, amém? Fala para o seu irmão do lado, Deus se importa com a sua saúde mental. Glória a Deus por isso. O Senhor Deus se importa com todas as áreas da nossa vida. E Ele sabe que se a nossa mente estiver cativa nele, nós estaremos protegidos, né, contra as astutas ciladas do diabo. Salmos 9:9 diz, o Senhor é refúgio para os oprimidos, uma torre segura na hora da adversidade. Eu lendo esse salmo, já foi ali o início de tudo, irmãos, porque ele fala que o refúgio para os oprimidos é o Senhor. E não há opressão maior do que uma pessoa que atenta contra a sua vida. Imagina que quando ela faz isso é porque ela chegou no fim, no limite. Ela acha que ela não tem mais o que fazer, não tem saída mais, não tem por onde correr. Então ela atenta contra a sua própria vida. Irmãos, eu queria só falar um pouquinho da minha formação, né? Eu sou psicanalista, me formei em 2023 e há 2 anos para cá eu tenho estudado aconselhamento bíblico na ABCB, Associação Brasileira dos Conselheiros Bíblicos. E estou no 3º ano de curso e eu enxergo hoje que a psicanálise foi apenas algo que o Senhor queria que eu passasse por aquele estudo, por aquela etapa, para que Ele realmente me usasse no aconselhamento bíblico com foco em mulheres hoje. Então, ali na sede, no primeiro semestre, nós tivemos um trabalho que nós denominamos só entre elas. E nós tivemos ali, né, Zu, às sextas-feiras, momentos muito particulares com as irmãs. Nós focamos na menos 40, que nós chamamos, que são as mulheres que estão na fase das crianças pequenas, muitas recém-casadas, problemas muito típicos dessa faixa etária menos 40. E nós tivemos ali momentos de bênção, de derramar do Senhor nos ensinos que tivemos ali. Então, é algo também que na sede nós temos trabalhado, na saúde emocional das irmãs. Bom, vou virando assim, aí ela vira ali para mim, tá? Querida, aqui? Isso. Desde então, de 2014, a Associação Brasileira de Psiquiatria e o Conselho Federal de Medicina fazem parte das campanhas nacionais do Setembro Amarelo. Então, o dia 10 de setembro, coincidência? Não, né? Porque não existe coincidência para o Senhor. Hoje é exatamente o dia 10 de setembro que
no Brasil e no mundo, nós nos juntamos para alertar sobre o perigo que é a gravidade, né, que leva ao suicídio. A história: em setembro de 94, um jovem norte-americano de 17 anos se suicidou. Ele tinha um Mustang amarelo, então fitas amarelas foram distribuídas em seu velório com frases de apoio emocional. A partir dali, desencadeou um movimento de prevenção ao suicídio e a fita amarela se tornou o símbolo oficial mais conhecido da campanha. Tá? Então, esses são os dados, por que exatamente 10 de setembro e por que isso começou, essa campanha, né? Bom, a importância de falar no ambiente de igreja. Falar sobre saúde mental na igreja é um ato de coragem, é um ato de amor às pessoas, é uma forma de quebrar preconceitos, dando oportunidade para tratar à luz da Bíblia. Desde agora eu já agradeço a oportunidade do pastor de trazer esse tema, porque alguns anos atrás era um tabu falar disso na igreja. Parecia que não existia, né? Parecia, não existe doença mental, não existe transtornos mentais, então não se fala dentro da igreja. E hoje a gente já vê abrangência, a gente já vê abertura para tratar temas tão importantes no nosso contexto igreja, porque nós padecemos do mesmo mundo onde o pessoal lá fora está, né? Onde o ímpio está, nós igreja também estamos, sofremos das mesmas tribulações diárias. Então é necessário tratar no ambiente igreja. Bom, suicídio ele é o estágio terminal da depressão. Nós podemos dizer que uma pessoa deprimida, que tem vários estágios que ela possa passar, mas o último deles pode ser o suicídio. É quando ela não acha mais uma saída, ela não vê mais resposta dentro daquilo que ela buscou. Então ela atenta contra a sua vida. Porque na verdade a pessoa que tira a vida, ela não quer morrer de fato. Ela quer acabar com aquela dor que ela sente e que nada conseguiu tirar. Mas nós sabemos que aquele Todo-Poderoso que nós servimos tem resposta para tudo, amém, igreja? E ele pode nos curar e nos fazer livres de todo esse mal. Depressão. Então nós vamos focar na depressão, porque, olha só, depressão é a doença mental mais associada ao suicídio, tá? Então, quando se fala em suicídio, fala-se automaticamente em depressão. Uma pessoa deprimida, o último estágio dela acaba sendo o suicídio. Então ela pode ser leve, moderada, severa, e ela tem seus subtipos. Tem distimia, tem sazonal, tem bipolar, tem a depressão pós-parto, tem a depressão na menopausa, né? Muitas mulheres na fase da menopausa ficam deprimidas. Então são diversos tipos e a gente não vai desmistificar cada um deles aqui, tá? Mas saibam que tem níveis e ela começa leve. E ela, se a gente não tratar, se a gente não cuidar, ela pode avançar progredindo até virar uma depressão severa. Bom, a prevalência ao longo da vida: 20% de mulheres vai ter ao longo da vida algum episódio de depressão. Esses são dados do site oficial. E 12% entre os homens vão ter algum episódio depressivo, entre leve, moderado e severo. Então é algo muito comum, né? Muito comum na nossa época aqui, na nossa geração, tá? Bom, como é feito o diagnóstico da depressão, né? É totalmente clínico o diagnóstico. Ele é feito por questionários, por análise de histórico comportamental, análise familiar, pelos profissionais psiquiatras e psicólogos, tá? Então, não tem um exame laboratorial que se faça para detectar a depressão. Não dá para fazer um exame de sangue, como a gente faz para detectar diabetes, por exemplo, e descobrir lá que estamos depressivos. Não. É feito por um acompanhamento. É necessário muita paciência do profissional e de quem procura ajuda, porque não é numa primeira sessão que você já normalmente sai com o diagnóstico. É necessário todo um cuidado, um trabalho, questionários e acompanhamentos para saber. Bom, e nós, igreja, sabemos que a depressão ela é consequência de um mundo caído. Um mundo que está longe de Deus. Porque quando o pecado entrou no mundo, entrou toda espécie de desgraça com ele.
Amém, igreja? Então, todo tipo de doença mental, emocional, doença física, doença de todos os tipos veio com o pecado. Então, nós não estamos livres deste mal, infelizmente. Mas nós podemos achar uma saída, uma resposta, que é o Senhor. Romanos 5,12 diz assim: portanto, da mesma forma que o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado entrou a morte, assim também a morte veio aos homens, porque todos pecaram. Então, com o pecado vieram as doenças, entre elas a depressão e todos os transtornos mentais que hoje são catalogados. De acordo com o site oficial da campanha, quase 100% dos casos de suicídio estão relacionados a doenças mentais, não diagnosticadas ou tratadas incorretamente. Tá? Então, se a pessoa não procura ajuda, ela acaba não tendo diagnóstico e, portanto, ela não tem tratamento, né? E o que a medicina diz? A maior parte dos casos de suicídio poderia ter sido evitado se houvesse tido um tratamento psiquiátrico qualificado e informações de qualidade. Isso é o que a medicina diz, né? Mas o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que Jesus tem a cura. A Bíblia diz que o Senhor Jesus levou sobre si todas as nossas dores. E nele nós temos a saída, nós temos a resposta. Salmo 42:11 diz: por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Quem nunca, né? Muitos de nós já fez essa oração de Salmo 42. Naquele dia em que a ansiedade bate forte, a preocupação com o dia de amanhã, né? E a ansiedade, no aconselhamento bíblico, a gente aprende que a ansiedade é um pecado contra Deus também. Porque quando nós estamos ansiosos, nós achamos então que temos o controle de alguma coisa. Isso se assemelha ao diabo lá falando com Adão e com Eva, falando com Eva, né? Então, quando a gente está ansioso, a gente deixa de colocar nas mãos do Senhor o controle. E a gente acha que é Deus. A gente acha que pode resolver alguma coisa quando nós não podemos. O controle não está nas nossas mãos. Então, nós cremos que quando ansiosos, deixamos o Espírito Santo entristecido. Então, a ansiedade não agrada ao Senhor. Por isso, nós temos que buscar severamente para que ela não tome conta da nossa mente, das nossas emoções. Isaías 53:4-5 diz: verdadeiramente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Amém? Então, nós podemos ser sarados, podemos ser curados, sim. Podemos recorrer a psicólogos, psiquiatras, podemos. O Senhor também levanta homens e mulheres nessa área para nos ajudar, amém? Mas nós, igreja, nós cristãos, devemos entender que a nossa cura vem do Senhor. A nossa dependência principal vem dele. É nele que nós temos a resposta. Glória a Deus. Depressão na Bíblia. Bom, a palavra depressão na Bíblia não está, né? Assim como não está câncer, diabetes, não está. Mas depressão na Bíblia nós encontramos como uma tristeza profunda ou uma tristeza mortal, em várias passagens, como vocês já devem ter ouvido falar. Mas eu separei aqui alguns versículos em que mostra que alguns homens estavam passando por essa fase depressiva, onde as palavras foram tristeza profunda. Então olha só, Salmos 18:4: tristeza de morte me cercaram e torrentes de impiedade me assombraram. Olha só, uma tristeza de morte que cercou o salmista ali. Se assemelha a algo muito profundo. Não é só uma tristezinha, ai, bati o pé, estou triste, está doendo. Não, é uma tristeza de morte, o salmista fala. Outro versículo: a minha alma consome-se de tristeza, fortalece-me segundo a tua palavra. Olha só, a minha alma se consome de tristeza. Então, há muitos anos atrás, o Senhor já tinha colocado na palavra dele, a depressão, para a gente entender
que ela existe, ela é real, ela é humana. Se eu pudesse consolar-me na minha tristeza, o meu coração desfalece em mim. Jeremias disse isso. E Jeremias, que foi o profeta que fez de tudo para tirar aquele povo do buraco em que eles estavam, da incredulidade e do pecado. Por diversas passagens de Jeremias nós vemos isso, como ele se esforçou, com dores, com sacrifício tremendo, ele tentava fazer aquele povo se arrepender. E amargamente ele buscava fazer isso. Ele não buscava fazer com alegria. A gente vê muitas vezes ele, Senhor, eu tenho que fazer. Mas Deus mandava e ele ia lá, abria a boca, profetizava. E um dos versículos ele fala: Senhor, consola-me na minha tristeza. Jeremias estava profundamente triste, porque ele via naquele povo um povo que não temia mais o Senhor, que estava longe dos caminhos do Senhor. E ele buscava, ele ouvia a voz do Senhor e não conseguia fazer com que aquele povo se arrependesse dos pecados. Então ele estava profundamente triste ali. Provérbios 17:22 diz: o coração alegre é bom remédio, enquanto a tristeza faz secar os ossos. Outra versão diz: o coração alegre formoseia o rosto, né? Então olha só, enquanto a tristeza faz secar os ossos. Imagina você com dor nos ossos, né? Tem doenças que provocam isso, são dores terríveis. Então em Provérbios ali, o rei Salomão escreveu isso: coração alegre formoseia o rosto, mas a tristeza na alma, ela faz secar os ossos. Em Salmos 31:9, o salmista também diz: tem misericórdia de mim, ó Senhor, porque estou angustiado. Consumidos estão de tristeza os meus olhos, e a minha alma e o meu ventre. Então ele falava novamente aqui: Senhor, tem misericórdia de mim. O salmista Davi, provavelmente aqui: estou angustiado, Senhor, estou oprimido. Então a depressão, ela traz essa opressão, é tanta tristeza na alma que a pessoa, ela não consegue sair de uma forma tão fácil. Ela precisa de todo um cuidado, precisa da ajuda, muitas vezes de mim e de você, ajuda de um irmão ao lado para ajudá-la, mas principalmente a ajuda da palavra, porque a palavra, sim, ela é luz para os nossos caminhos, ela é lâmpada para os nossos pés, amém? A palavra do Senhor pode curar. Como igreja, como posso ajudar? Como que a igreja pode ajudar um deprimido? Como que a igreja consegue, então, se achegar, e ser um canal de bênção do Senhor para essa vida? Na intencionalidade do contato com os irmãos. Então, nós temos que ser intencionais, amados. Quando nós estamos sentados aí no banco, e é tão bom, vir cultuar o Senhor, muitas vezes só aos domingos, as pessoas conseguem vir. Mas olha, não faça do seu momento de cultuar a Deus algo individual. Esteja atento a quem está ao seu lado. Às vezes aquele irmãozinho que você não via há um tempo, aquela irmã estava sumida e de repente ela apareceu. Não deixa ela chegar do mesmo jeito que entrou. Dá um abraço, oferece uma escuta, pergunta se está bem. Se possível, oferece uma visita, Mas deixa o canal aberto para você ajudar, amém? Gálatas 6:2 diz assim: levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Então é necessário ajudar a levar as cargas. Não podemos ser egoístas, amém? Porque tem muitos ao nosso lado que às vezes estão com uma capa, ferido por dentro, triste, oprimido, mas por fora parece que está tudo bem. Mas quando você senta para conversar, olhando nos olhos, a pessoa logo já abre o seu coração e pede ajuda. Então nós temos que ter intencionalidade para ajudar, para levar a carga um dos outros. Amém? Nós também podemos ajudar no relacionamento como igreja. Se relacionar como igreja é muitas vezes também fazer uma visita, na casa. Perguntar se precisa de uma oração, se achegar à pessoa. Mas eu venho correndo, saio correndo. Não, irmãos. Como igreja não podemos ser indiferentes ao outro. Nós devemos estar atentos
ao outro, amém? Muitas vezes nós, quando lá outro dia na escola bíblica, o irmão que estava dando aula falou, às vezes a gente dá paz e pergunta automaticamente tudo bem, né? Paz, Senhor, tudo bem? Né? Mas assim, você já pergunta se está tudo bem, com medo da pessoa falar, não está tudo bem, eu não estou bem, isso aqui. Porque você está com pressa, né? Com pressa você não quer muito que a pessoa estenda a conversa ali. Mas isso é um erro nosso, né? Nós devemos perguntar se está tudo bem e aguardar uma resposta sincera, né? E observar com intencionalidade se a pessoa realmente, nos olhos dela, ela aparenta estar bem ou ela precisa da sua ajuda. E você pode ser um canal do Senhor na vida dela. Colossenses 3,16 diz assim, que a palavra de Cristo habite plenamente em vocês. Ensinem e aconselhem uns aos outros com toda a sabedoria. Cantem salmos, hinos, cânticos espirituais a Deus com gratidão no coração. Então, Colossenses fala aqui pra gente, né? Paulo falando à igreja de Colossos. Ensinem e aconselhem uns aos outros. E não dá para fazer isso correndo. É preciso tempo, né? É preciso olhar nos olhos. É preciso se colocar à disposição para ajudar, né? Lá na igreja a gente tem o costume de marcar alguns aconselhamentos, né? Principalmente com mulheres. A Azul faz muito isso, faz muita visita, né? Nas casas. E é um momento em que a gente tem um tempo para escutar. É aquela escuta ativa, de sentar, ouvir de fato a pessoa, né? E ela se sente acolhida, se sente amada. Porque isso é ser igreja, né? É tão bom ser igreja. Eu fico pensando, quem não tem igreja, quando passa por uma luta, que dificuldade, né? De não ter a quem você recorrer para orar por você, para caminhar com você, para abrir a palavra e compartilhar da palavra do Senhor e confortar o seu coração. Eu não sei mais o que é isso, né? Como diz aquele hino, em outro lugar eu não sei mais viver, né? Quando eu piso nesse altar, a partir do momento que eu pisei, eu não sei mais viver longe dele. Assim como eu não sei mais viver sem ser igreja. Porque ser igreja é tão bom, é nunca estar sozinho. Ser igreja é estar sempre com alguém ao seu lado para poder te ajudar. Amém? Você pode dar glória a Deus pela tua igreja, glória a Deus pela minha igreja, pelo meu pastor, pelos meus líderes, pelos obreiros que Ele levantou neste lugar, pelos intercessores, por aqueles que Ele coloca na brecha por nós, né? Glória a Deus por esses amados homens e mulheres de Deus para as nossas vidas. Aleluia. Como igreja também, como posso ajudar? Bom, aconselhamento pastoral é fundamental. Com certeza os pastores dessa igreja se colocam sempre à disposição, também para estar ouvindo, aconselhando, né? É corrido no culto, o pastor no final do culto às vezes está conversando com um e com o outro, mas chega, conversa, pede um horário, vem depois com calma e conversa, né? Com o pastor. Não deixe de buscar essa ajuda de um homem de Deus, de uma mulher de Deus. Ele vai trazer para você conselhos e oração, né? Os líderes, eles vão trazer conselhos e oração do céu para você. Às vezes a pessoa busca conselho lá no trabalho com um colega. Eu vejo mulheres às vezes falando, minha conselheira lá é minha amiga, minha amigona, mas aquela amigona é divorciada, já está no segundo, terceiro casamento, e você vai se aconselhar com problemas do seu casamento com ela. Se você tem uma igreja com pastores, com mulheres de Deus, né? Então está errado. Nós devemos buscar conselhos daqueles que têm a mesma fé que nós, o mesmo temor que nós. Amém? E esse acolhimento ele deve ter uma escuta paciente e empática, né? Então, quando alguém te buscar a sua ajuda para se aconselhar, e a Bíblia fala que as mulheres mais novas devem buscar as mais experientes, né? As mais maduras para se aconselhar. Então, quando alguém te procura, você deve ter uma escuta paciente, escutar pacientemente, né? Às vezes a pessoa vai tentar ajudar a outra e ela mais fala do que escuta o outro. Então nós devemos ter uma escuta paciente.
é aquele momento que a pessoa quer abrir o coração. Então a gente deixa ela falar, amém? Empática, porque aí a gente vai poder ter essa empatia, de se colocar no lugar, de entender a dor do outro, né? No lugar do outro exatamente, nós nunca conseguimos estar, mas nós conseguimos imaginar o quão difícil pode ser o que ele está passando. Então, essa empatia é muito importante. E o site, assim como toda a rede, né, de saúde do Brasil, indica o CVV, Centro de Valorização da Vida. É o DISC 188, que tem atendimento sigiloso, voluntário e gratuito por 24 horas. É um apoio emocional. Não quer dizer que vai ter um crente ali do outro lado para poder te ouvir, mas é um profissional que vai te dar um apoio emocional. De repente o Senhor usa um vaso ali, né? E seja um irmão, uma irmã em Cristo. Mas é um canal de ajuda emocional que o Ministério da Saúde nos coloca à disposição, e é importante sempre falar disso aqui. Terceiro aqui, esteja atento às pessoas ao seu redor, esteja pronto para conversar, demonstrar apoio, se colocar à disposição e direcione a pessoa para um profissional da saúde mental, se for o caso, de preferência cristão, né? Porque nós sabemos que nesse meio, infelizmente, tem muitos profissionais que deturpam, né, a nossa fé. Então, se a gente tiver acesso a um psicólogo cristão, que além de usar a ciência, ele vai usar a toda poderosa palavra de Deus, muito melhor, né? Mas nós devemos então observar se essa pessoa precisa ser direcionada também para um profissional. Não podemos negligenciar o fato da pessoa precisar também de ajuda médica. Mulheres e saúde mental. Mulheres têm o dobro de chances de serem diagnosticadas com depressão devido a fatores biológicos, hormonais e sociais, como alguns exemplos aqui: oscilações hormonais ou desequilíbrios nos níveis de estrogênio e progesterona, por exemplo, no pós-parto, quando tem a depressão pós-parto. Então, assim, não é frescura, né? Não é porque a pessoa não está conseguindo amamentar a criança, não consegue pegar no colo. Irmãos, é químico muitas vezes, é oscilação hormonal, necessita de ajuda, necessita de cuidado, necessita de oração, necessita de apoio, amém? E na menopausa também, né? Nessa fase também há uma oscilação hormonal importantíssima de observar, onde a mulher ela fica desestabilizada. Irmãos, observem as suas esposas nessa fase. É uma fase muito difícil. Você talvez não vai reconhecer a sua esposa nessa fase. Você vai olhar e falar: nossa, mulher, nossa, como você está, não sei o quê. Mas, irmãos, pode ser química, pode ser desequilíbrio hormonal, precisa de ajuda. Então, nessa fase, é normal a mulher ter algum grau de depressão. Ela vai ouvir tanto que ela tá chata, que ela tá cri-cri, que ela tá isso, aquilo, que ela vai começar a se calar. Ela vai começar, já que ficam me rotulando, então eu vou ficar quieta. E aí ela fica deprimida. Por quê? Porque a mulher precisa falar. Não precisa, André? A gente estava falando lá atrás, no começo. Você fala muito, fala como toda mulher. Homens, as mulheres precisam falar. Amém? E vocês precisam nos escutar. Amém? É preciso escutar. E nessa fase da menopausa é importantíssimo. Tá? Tenham paciência com a gente, tá? E eu vou confessar uma coisa para vocês, né? Que eu tô falando disso com conhecimento de causa, irmãos. Meu marido tá aqui, ele pode afirmar para vocês. Eu entrei no climatério, tá fazendo exatamente um ano agora, neste mês de setembro. Então, oficialmente, eu entro na menopausa agora esse mês, né? Porque o climatério dura um ano. Então, entrando na menopausa, eu já estou com muitos sintomas há mais de um ano, né? E no começo, ele sofreu muito comigo, até acertar, né?
Até acertar na medicação, no médico, fazendo os exames anuais. Então, mulher, se cuide, não se conforme. Quando algo não está de acordo, procure ajuda. Não deixa piorar. Amém? Não deixa piorar. Bom, outro fator, né? Que as mulheres, por que as mulheres têm mais essa incidência? A mulher, ela tem uma sobrecarga e uma dupla jornada, né? A mulher, ela conquistou o mercado de trabalho, mas a casa dela continua sendo dela, né? Os filhos continuam procurando mais a mãe do que o pai para resolver questões ali diárias, né? Então a mulher ela acumula essa sobrecarga. E aí por isso também ela fica mais suscetível a episódios de depressão. Então ela tem que dar conta da família, do trabalho, dos estudos, da igreja, né? Do ministério, que é importantíssimo também. E ela tem a sua autocobrança. Porque aí a mulher olha, eu não consegui ver o caderno da criança hoje. Ai, meu Deus, o pastor me pediu um negócio, não consegui ver. E aí aquele acúmulo de coisa, e a pia, né, cheia de coisa, e o seu chefe que pediu um negócio que você também... Então assim, é tanta coisa, né, que a gente acumulou, e essa sobrecarga também é algo que pode nos pesar e trazer aí episódios depressivos. Então é necessário a gente se observar, porque muitas vezes a gente precisa de descanso, né? Deus já nos ensinou, 6 dias trabalhou, um dia ele descansou. Ali ele já estava ensinando, vocês precisam de descanso. Então o corpo, ele dá sinais, a mente dá sinais, e a gente precisa de descanso. Nada melhor do que você para entender o seu limite. Então esteja atento aos seus limites, amém? A mulher também, ela fica mais suscetível a traumas e a abusos diversos, né? Nós sabemos, é só ligar a televisão no final do dia e ver o tanto de notícias de abusos contra mulheres. Então, abusos de todos os tipos. Então, infelizmente, a mulher, ela está no foco disso, e por isso ela tem mais suscetibilidade à depressão também. E os homens? Bom, os homens normalmente têm mais resistência a pedir ajuda. Não quer dizer que eles não tenham, é que eles têm mais resistência. Aquele irmão teimosinho lá que você tem em casa, né? Eu tenho também, irmãs, um teimosinho lá. Então eles têm mais resistência a pedir ajuda. Por isso são subdiagnosticados. Ser subdiagnosticado quer dizer não estar identificado, não estar então tratado. Se não procurou ajuda, se não falou, se não deu sinais, então vai internalizando, vai trazendo para dentro, e a coisa uma hora explode, né? Então os homens, eles são subdiagnosticados muitas das vezes. Quer dizer que não buscaram ajuda até que a coisa fica tão grave e aí externa de uma vez só. Muitas vezes silenciam as suas dores por medo de julgamento, né? Porque o homem tem essa coisa de ser forte, de estar ali presente, de manter uma postura, né? De força dentro da casa. E aí muitas vezes eles vão silenciando as suas dores. Então, homens, conversem, externem, falem dos seus medos também, das suas angústias. Amém? É necessário colocar para fora. Cuidados com a saúde mental. Bom, aqui, segundo a fonte do Ministério da Saúde, o site. Isso, cuidados com a saúde mental. Então, do 1 ao 5, a fonte é do Ministério da Saúde, tá? Então, vamos lá. Ter uma dieta equilibrada, né? A gente fala de dieta, a gente eu gosto do meu doce, do meu chocolate. Mas é necessário cuidar da nossa alimentação. Ela está diretamente ligada às nossas emoções. Diminuir as doses diárias de cafeína. Muito café faz mal, irmãos, né? Um pouco de café é bom para manter acordado, né? Para manter desperto. Mas café em excesso faz mal. A pessoa, quando está com alguns problemas de saúde, na maioria das vezes
que o médico corta entre tudo é café. Vai diminuir o café, tem que diminuir o café. Então, isso é importante. Rotina de sono regular, de 6 a 8 horas é o ideal, né? E às vezes a gente está passando por uma crise de insônia e se acostuma com aquilo. E vai acostumando. Dormir 2 horas, acorda, levanta, dorme mais uma, acorda, levanta. Então, não é certo. O nosso corpo não foi feito para dormir picadinho assim. A gente precisa ter uma boa noite de sono. Amém? Então, se a gente percebe que isso está acontecendo, devemos buscar ajuda. Porque isso também pode desencadear episódios depressivos. Sono é necessário, o sono é reparador, né? A Bíblia já fala, né? Eu deito e logo pego no sono, porque o Senhor está cuidando. Amém? Então a Bíblia fala, a Bíblia é maravilhosa, tem resposta para tudo. 4. Combater o estresse com atividades ao ar livre. Então é importante. Às vezes a gente tem aquele fim de semana, não trabalha fora no fim de semana, estão de folga, não fica só faxinando a casa, mulherada. Não pode ficar só faxinando. Tem que ter um tempo para você cuidar da cabecinha, né? A gente tem um parque tão legal aqui em Suzano, né? Quem já foi no Max Seffer? Todo mundo, né? Um parque tão legal ali para fazer uma caminhada, pegar uma bicicleta. Ó, o pastor é ciclista, né? Glória a Deus! Isso é muito importante, ter um contato com a natureza. Irmãos, é reparador. Esse contato com a natureza é reparador. É maravilhoso. Lá em casa a gente tem costume também de fazer trilha, né? Põe as meninas para andar umas trilhas malucas lá, né, amor? Mas a gente faz isso com certa frequência. É muito bom ter esse contato com a natureza. Praticar atividade física regularmente. Importantíssimo, né? Então, depois dos 30, então, irmãos, tem que ter atividade física, tá? Todos os médicos, todas as especialidades hoje recomendam atividade física. Atividade física. É para tudo, irmãos. É para tudo, tá? Então, não gosta de fazer academia? Faz a sua caminhada na rua, né? Se puder, gosta de caminhar na rua. Se puder, compra uma esteira, faz em casa, né? Faz um treininho em casa. Eu não gosto de academia, eu faço em casa. Então é importante, isso é importantíssimo. Não tenho tempo? Tem sim. Para de mentir que você tem. Todo mundo tem. O Senhor nos deu 24 horas por dia. Pelo menos 20 minutinhos por dia a gente tem que ter para fazer uma atividade física, para fazer um cardio de preferência, suar um pouquinho. E até aqui foi o Ministério da Saúde, que recomenda lá no site. A partir do 6, olha só, manter rotina de oração, leitura da palavra, momentos de louvor, momentos de jejum. Amém? Isso é do crente, né, irmãos? Isso aqui é do crente. Então a gente precisa dos nossos devocionais, a gente precisa do nosso momento de louvor, de adoração. Sabe o momento que você se rasga e chora e joga no chão? E é isso, a gente precisa ter esses momentos para se derramar aos pés daquele que tudo pode fazer o impossível que a gente não consegue, né? O jejum também nos aproxima do Senhor, porque no jejum a gente fica mais dependente dele, né? É difícil jejuar certas coisas, porque o nosso corpo precisa daquilo, precisa do café, precisa do chocolate, precisa, né, do arroz, feijão. Então é um momento já que a gente está falando para a nossa carne. Carne, ó, calma aí, você depende dele, né? Então o jejum é importantíssimo ter momentos de jejum. Participar do corpo de Cristo, atuando com seus dons e talentos. Isso também é cuidar da nossa saúde mental, irmãos. Porque quando a gente coloca em prática os dons e talentos que Deus nos deu, nós também estamos acalmando a nossa mente. Porque nós estamos sendo úteis para o Senhor, né? Então, é tão bom fazer as coisas para o Senhor. Para o Senhor, amém? Não dependendo de elogios, de reconhecimento do homem. Faça para o Senhor, amém? Glória a Deus. Eu cheguei hoje e fiquei olhando ali o painel que a irmã com tanto carinho preparou. Como que é o nome da irmã que faz a decoração? Michele, aqui. Uma bênção, né, irmãos? Então, assim, vamos usar
o seu talento não seja algo que a gente vai chegar e já vai notar, mas o seu talento foi ali e fez a diferença para alguém, né? Quanto talento tem essa pessoa que deixa a nossa igreja tão limpinha e cheirosa como ela está, né? Que pessoa talentosa, que pessoa abençoada, que mãos abençoadas, né? Então, quando a gente faz para o Senhor, a gente tem uma recompensa tão gostosa, né? Que a gente vê o progresso, a gente vê que a gente fez parte daquilo e é recompensador. Então, nós também, dessa forma, estamos cuidando da nossa saúde mental, usando os nossos dons e talentos para glorificar a Deus. E, por último, ser rápido em perdoar e liberar mágoas. Seja rápido em perdoar, irmãos. Não fica remoendo, não fica guardando. Você não sabe, eu não sei o dia de amanhã, né? Já pensou se o Senhor chamar a nossa alma hoje, né? Como diz na palavra, ei, e se hoje eu te chamar, o que você tem preparado? Para quem será? Né? Louco, ele ainda nos chama de loucos. O que tem preparado? Para quem será? Né? Então, será que a gente está leve com essa questão do perdão? Será que a gente libera de fato? Né? Às vezes a gente libera perdão facilmente para os nossos irmãos da igreja, mas para a nossa família lá, que não é cristã ainda, a gente fica remoendo, né? E chega lá e chega de novo com o bico, e assim, não é de Deus isso, o Senhor não se agrada, isso não faz bem para a sua saúde, amém? Porque a falta de perdão, primeiramente, ela está fazendo mal para quem não libera, não é para o outro que te magoou, é para você mesmo. Então não pode acumular mágoas, faz muito mal, desagrada ao Senhor, te deixa longe dele, porque ele não está na falta de perdão. O Senhor não está nisso, ele nos ensina a perdoar, amém? Então sejamos rápido em perdoar, não fica guardando, já libera perdão e fala, mas eu perdoou, mas não foi lá pedir, falar, né? Não colocou, não externou, não deixou o outro saber que você perdoou. Então tem que falar, tem que colocar para fora, tem que deixar o outro saber, amém, irmãos? Principalmente com aqueles que não são os domésticos da fé, né? Os nossos familiares, nossos colegas de trabalho, porque eles estão nos observando. Então a gente fala que vem para a igreja louvar a Deus, buscar a Deus, e chega lá e chega magoado, com uma tromba desse tamanho, não pode, né? Nós temos que liberar perdão rapidamente e demonstrar isso. Filipenses 4:8 diz assim: finalmente, irmãos, pensem em tudo o que for verdadeiro, tudo que for digno de respeito, tudo que for justo, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, em tudo que houver alguma virtude ou algo de louvor, nisso pensai. Amém? Pode passar. Cada vida é importante para Deus. Pode passar. Amém? Cada vida é importante para Deus. A vida é o dom de Deus. Então, o Senhor criou o homem à sua imagem. Então, se nós somos imagem dele, irmãos, que bela coisa o Senhor fez, né? Porque olha aí para o seu lado, olha que milagrão tem aí do seu lado, né? Nós fomos feitos à imagem, à semelhança dele, amém? Aleluia! E olha que não somos perfeitos, né? Imagine o que está nos esperando lá no céu. Cada indivíduo foi criado por um propósito divino e único. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida. E o homem foi feito alma vivente. Então nós somos criados por um propósito. Em primeiríssimo lugar, eu e você estamos aqui para dar glória a Ele, para glorificar Ele com tudo que somos, com tudo que fazemos. Então, se observa, a gente tem que se observar a todo momento. Será que eu estou glorificando a Deus em todo tempo? Porque é para isso que eu nasci, para dar glória a Ele. Então eu preciso glorificar o Senhor com tudo que sou, em todo cada da minha vida. E se não estou sendo assim, devo me observar, me corrigir e aprumar de novo. Jesus se fez homem e sentiu as nossas dores.
verdadeiramente Ele levou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, levou sobre si. Então, o Senhor, quando veio ao mundo, se fez homem, Ele sentiu as nossas dores. Ele sabe o que é padecer nesse corpo. Ele sabe, né? A Bíblia fala que Jesus chorou. Olha só, se Ele chorou, Ele sentiu uma tristeza na alma, né? Ele se assemelhou a nós quando Ele esteve aqui. Então Ele sabe o que nós sentimos, as fases difíceis que muitas vezes passamos. Ele nos conhece melhor do que ninguém. Ele levou sobre si as nossas dores. Então, quando estivermos passando por dificuldades em questões de problemas mentais, problemas emocionais, devemos recorrer a Ele e dizer a Ele: Senhor, o Senhor levou as minhas enfermidades naquela cruz. O Senhor tomou sobre si as minhas dores. Então elas não são mais minhas, elas são do Senhor. E Ele se entrega a Ele. Amém? É fácil fazer isso? Não. É um exercício constante. Amém? Mas é isso que Ele quer. Ver a nossa fé em ação. Mulher, Deus se importa com as suas emoções. Eu sei que vocês estão no mês de setembro. Pode passar? Eu sei que vocês estão no mês de setembro. E vocês estão vendo sobre Sara, né, nesse mês. E aí eu separei um pouquinho aqui para a gente falar rapidamente sobre a Sara. Está acabando já. E, bom, eu encontrei algumas coisas sobre a Sara em que ela esteve também sendo testada em suas emoções, né? Onde o Senhor ali mostrou para ela que Ele era Deus de verdade na vida dela. Olha só, Deus protegeu Sara por 2 vezes de ser abusada ou tomada por mulher de outros homens, que foram o Faraó e o rei Abimeleque. Está lá em Gênesis 12, 20, né? Então Deus protegeu Sara, apesar da infâmia, né, da insensatez do marido dela de entregá-la para os homens, porque ele estava com medo de ser morto, né, porque ela era muito bonita. E aí o Abraão logo falava que ela era irmã dele. É minha irmã. Então os homens achavam ela muito bonita e logo a desejavam. Mas a Bíblia fala que por 2 vezes nessa situação o Senhor livrou Sara. O Senhor cuidou da Sara. Amém? Porque o próprio marido dela, que era o protetor, não protegeu. E ali o Senhor protegeu, cuidou dela. Cuidou. Mulher, Deus cuida de você. O Senhor cuida. Ele sabe o que você precisa antes mesmo de você abrir a sua boca. Amém? Ele tinha uma promessa na vida de Sara. Deus tem promessas para mim e para você que vão se cumprir. Amém? No tempo dele. No tempo dele. Ela esperou 25 anos para que a promessa se tornasse realidade, que foi segurar o Isaac nos seus braços, né? Então Deus deu a promessa lá para Abraão quando ela tinha 65 anos. E só se cumpriu com 90, quando ela segurou o bebezinho nos braços. Deus mudou seu nome para Sarai, de Sarai, aliás, que era princesa, né? Porque ela era muito bonita, muito formosa, princesinha, né? Sarai. E Ele mudou para Sara, que significa mãe de nações. Mulher, o Senhor, Ele pode mudar o seu destino. Amém? Ele muda situações. Ele coloca pessoas no seu caminho. Ele coloca pessoas para te ajudar. Amém? Ele promete e Ele cumpre. Porque Ele não é homem para mentir. Ele cumpre o que Ele promete. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus mudou então o nome dela para Sara, mãe de nações. E ali, hoje eu e você somos frutos disso também, né? Mãe de nações. Ela fez ali, através de Isaac, com que a promessa que Deus deu para Abraão, que a família dele, a descendência dele seria mais numerosa do que as estrelas do céu. Deus fez isso através do ventre de Sara, né? Olha só, que mulher usada, né? Mesmo em sua incredulidade, porque lá em Gênesis 18 está dito o que aconteceu, quando o anjo falou para Abraão que Sara seria mamãe, a Bíblia fala que Sara riu-se. Ela riu para ela mesma. Ela,
deu uma risadinha assim, né? Não externou. E aí o anjo confrontou: por que você está rindo? Está duvidando? E ela: não, não estou rindo não. Né? Mas o anjo falou: está rindo. E aí foi quando ele falou: há algo impossível para mim? O Senhor falou para ela. E assim o Senhor fala para mim e para você: há algo impossível para mim, mulher, que eu não posso fazer na sua vida? Eu posso fazer coisas maravilhosas, tremendas para você, coisas que você não imagina, acessar o sobrenatural. Amém? Então ali na incredulidade de Sara, ela se riu, porque, né, irmãos, não dá nem para julgar, né? Ela já era idosa naquela situação. E aí quando Deus fala que ela vai ser mãe, ela ficou assim, ela desconfiou disso mesmo, né? E às vezes a gente faz isso, né? A gente falta fé muitas vezes, né? Para crer de verdade. Mas o Senhor é aquele que aumenta a nossa fé, amém? Ele aumenta a nossa fé, Ele acrescenta a fé em nós. Mas olha só, apesar da incredulidade, Deus não castigou Sara. E Ele ainda permitiu que o nome do menino fosse Riso. Isaac significa riso, né? Como uma homenagem àquele momento que ela viveu, que ela riu-se por dentro. Ele trouxe alegria. Isaac trouxe recompensas, trouxe alegria. Com 90 anos ela foi mamãe, né? Então as promessas do Senhor se cumprem no tempo dele. É principalmente o que a gente tem que guardar sobre Sara. A promessa do Senhor se cumpre no tempo dele. Não desista de orar, não desista de buscar. Ore, confie, o Senhor é aquele que cumpre. Amém? Pode passar. E aqui, irmãos, para finalizar, Mateus 11, 28. Vinde a mim, todos os que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Amém? Então, se nessa noite você se sentia oprimido, cansado por algum motivo, o Senhor é aquele que te alivia. Ele alivia dores da alma. Ele alivia dores que não saem no exame de raio-x, no exame de sangue, no exame de urina. Mas Ele pode curar as nossas dores. Amém? As nossas dores mais íntimas, mais profundas. O Senhor pode acessar e curar as dores da nossa alma. Amém? Confie no Senhor. Ele pode fazer infinitamente mais do que você e eu precisamos. Ele já está no amanhã. Eu e você estamos agora, no hoje. Ele já está amanhã, gente. Ele já está lá, Ele já sabe o que vai acontecer. Então, mulher, hoje é culto dirigido por Febrac. Mulher, você é amada, é escolhida, é preciosa aos olhos de Deus. Amém? Você é preciosa, amada, escolhida. O Senhor te trouxe aqui. Amém? Eu queria orar por você agora. Queria que você se colocasse em pé. E eu queria que você fizesse uma oração muito sincera dentro do seu coração, realmente entregando para Ele algo que está te incomodando, algo que porventura você não falou para ninguém. Só Deus e você sabe o que você está vivendo. Só Deus e você sabe o que você precisa. Então que você seja sincera para Ele agora. Falando de verdade aquilo que talvez você não conseguiu externar para ninguém. Mas Ele sabe o que se passa. Eu queria convidar a Azul a fazer essa oração aqui comigo. Amém? Talvez também você, ouvindo sobre o que nós conversamos, o Senhor te fez recordar de alguém que necessita de uma ajuda, de uma oração. Talvez você está bem nessa área, mas você sabe de alguém que necessita de ajuda. Então que você eleve seus pensamentos para essa pessoa agora, e que quando você tiver acesso a ela, você de fato coloque em prática para ajudar, para orar, para estender a mão com intencionalidade. Amém? Vamos orar? Senhor, meu Deus, neste momento, Senhor, estamos aqui como igreja, Senhor, clamando, Deus. Senhor, eu não sei quais são as dores que cada um chegou até aqui, mas sabemos que Tu, ó Deus, Tu és o socorro presente na
angústia. Tu és aquele que traz socorro em meio às aflições. Tu és o Deus que tira toda a dor. Tu és o Deus que vai, oculta onde homem nenhum pode. Assim o Senhor faça, Deus, que possamos sim ter um coração que possa ser aceitável a ensinar. Ah, meu Deus querido, toma, Senhor, em tuas mãos, Senhor, cada um que está aqui, Deus, cada um, Senhor amado, que está aqui, que veio, Senhor, ouvir, Senhor, aquilo que o Senhor trouxe de tantos ensinamentos, Senhor, que possamos sim não ficar somente aqui, que possamos colocar em prática, Senhor, aonde estivermos, aonde formos, Senhor, que possamos sim levar a tua palavra com sabedoria. Ah, meu Deus amado, nos ensina, Senhor, cada dia mais e mais. Ah, Deus, toma, Senhor, em tuas mãos, Senhor, corações que estão endurecidos, que o Senhor possa, meu Deus amado, quebrantar, Senhor, em nome de Jesus. Guarda, Senhor, a cada um. Essa é a nossa oração, é o nosso clamor, Senhor. Toma cada um em tuas mãos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém, igreja. Deus abençoe. Eu agradeço a oportunidade. As palmas louvam ao Senhor, porque Ele é maravilhoso. Amém?